Olá! Bem-vindos de volta à República Popular das Letras. Hoje eu tenho a satisfação de receber o poeta, produtor cultural, radialista e também produtor de cachaça, José Soter, um dos líderes da geração mimeógrafo da poesia em Brasília. Oi, Soter! É isso aí, o famoso cachaceiro, né? Você quer... Pô, que legal, muito bom estar aqui com você, viu, cara? Soter, depois a gente vai falar um pouco mais extensamente sobre a sua cachaça. Eu diria que é o primeiro escritor verdadeiramente espirituoso que eu conheço. Um brinde ao espirituoso. Ele produz uma bebida espirituosa. E eu vou começar aqui com uma definição que você deu nas haicanas, que são haikais que vem junto com a cachaça que você produz. Exatamente. E você diz assim: cabeça de poeta é persiana entreaberta, por onde a claridade entra fazendo riscos. Exatamente, cara. Exatamente. A realidade ela é entrecortada, né, cara? E a gente só percebe o entrecorte que nos interessa, né? E a poesia, ela tem a generosidade de ser generalista nesses recortes, né? Esse recorte. Ô, E aí Soter, fica legal, pô. você veio de Catalão para Brasília Catalão. em 1978. Não, eu comecei a vir de Catalão para Brasília em 57. 57, 58. Ah, logo no início. Na época da construção. Sei. Eu era criança, meu pai fechou um caminhão aí na construção dessa BR que vai daqui para Cristalina, né, para Belo Horizonte na época, né? E eu vim, inclusive, eu comecei a estudar em Cristalina, né, com a minha saudosa e inesquecível professora Gema, que era uma jovem descendente de italiano, né? Então foi lá, mas aí depois a gente voltou para a cidade, né, de Catalão. Depois eu fui para Goiânia, entendeu? 2 vezes estive em Goiânia. Aí depois em 73 eu vim para Brasília de novo. Aí fui embora para Goiânia. E aí em 77 eu voltei. Em 69 eu morei em Taguatinga, na época dos né, rodamuinhos, né? A gente tinha que usar lenço na cara para sair na rua, né? Aquele negócio. Ah, sim. 69. Ou foi 67? Aí, ó, é a sequela da Covid. Ou Alzheimer, Mas deve ser né? 67. Ou pode ser 67, porque foi quando o Erasmo lançou aquela Sentada à Beira de um Caminho, né, cara? Ah, sei, Aí, o que Tremendão. Foi tremendão, que foi em 67. E aí, 73 e definitivamente em 77. Quando eu me formei, eu vim para cá. Eu vim em julho de 77, eu vim para cá. Você se formou, hein? Eu formei em licenciatura de técnicas agrícolas, para dar aula de técnicas agrícolas nos colégios agrícolas. Ah, que legal. Mas eu vim aqui para Brasília. Quando eu vim para Brasília, não foi para trabalhar, para fazer isso, né? Na verdade, eu vim para cá para ser diplomata. Que eu já havia feito prestado um concurso no Rio Branco. Sei, no Instituto no Rio Instituto Branco. Rio Branco para ser diplomata, mas eu não sabia línguas, né? Aí quando eu vim para Brasília, eu vim para poder fazer 4 anos de línguas e depois, né, eu voltar a fazer o vestibular do Instituto do Rio Branco para para seguir a carreira diplomática. Mas aí eu caí aqui em Brasília dentro de 2 furacões, né? Furacões, uma evolução que estava acontecendo. Primeiro foi os artistas de Brasília, né? Mas antes da gente entrar lá nessa questão da sua produção cultural como poeta, eu tenho uma questão anterior. Eu estava vendo que o seu nome, em grego antigo,
com acento na última sílaba, soter. Hoje, no grego moderno, é ho sotiras. Significa Salvador. Salvador. Daí que quem nasce em Salvador é soteropolitano. Da onde seu pai tirou esse nome? Ele é religioso? Descendência. Não, descendência. Ah, é? É, descendência. Descendência grega. Olha Eles só. foram parar ali na região, dessa região ali do Catalão, Paracatu, entendeu? Então ficou, eles pararam ali naquela região. Sei. E um dos braços desse Soter foi o que me gerou, entendeu? Olha que É. Salvador. Salvador. O meu, acho que eu tenho que ver, para comprovar isso, eu teria que ir atrás dos Não, documentos, né? Mas o meu tataravô se chamava Soter. Olha. Era Soter. Cada um tem um Messias que merece. Mas eu tenho para cima e para baixo, né? Porque o meu primeiro neto, por exemplo, Sei. foi nascer onde? Em Salvador, na Bahia. Em Salvador, na Bahia. Então, meu netinho primeiro é soteropolitano. E é Soter. Soter. Que ótimo. Mas Não, aí barato. você estava começando a contar que ao chegar aqui, você deparou-se também com esse redemoinho dos artistas. Redemoinho, é. Mas aí eu já tinha sido conquistado por Brasília, né? Porque aquelas imagens futuristas, Brasília era a gente que nasceu, você que é goiano, porra, a gente que vivia ali naquele provincialismo, né? Aquelas estruturas, megas estruturas e fixas, né? De relações sociais, né? De relações de poder e tal, né? E tecnologicamente meio bem conservador também. Aí, de repente, você chega num lugar onde você só tem espaço, né, cara? Um espaço. E tudo que tinha de ponta de tecnologia, na iluminação, por exemplo. A hora que eu vi que eu vi, assim, uma madrugada com a nossa neblina aqui do Cerrado, né? E as luzes acesas do eixão, cara, eu me sentia num filme de ficção, cara. Entendeu? Eu aportando no outro planeta. Olha que maluquice, cara. Né? Que coisa de doido. Então, ele era voltado para o futuro, sabe? Então, todo mundo que veio para Brasília, não os que vieram já arraigado no provincianismo, né? No conservadorismo, chegou aqui e encampou essa proposta e essa visão na prática do futurismo na mão, né? Você viver dentro como se estivesse dentro de uma história de ficção, você vivendo no real como se fosse ficção científica. O Gagarin, o cosmonauta russo, quando veio aqui, ele disse isso, né? Que ao chegar em Brasília, achou que estava entrando num mundo outro. Outro mundo, exatamente. Né? Eu não vou falar que ele copiou de mim, porque eu não cheguei a conversar com ele na época lá no Beirute, né? Mas não tinha o Beirute na época. Não tinha o Beirute. Quem sabe a gente não teria conversado sobre isso lá, né? Mas aí você chegou e tinha esse movimento dos artistas. De artistas, não, cara. De adolescentes com pretensões artísticas. É outra coisa, né? Porque sei. Projetos de artista. Projetos de artista. Completamente formatando-se, né? Porque os que já vieram pronto não acrescentaram. Quem eram algumas desses projetos? Na verdade, nem era projeto, né? Era as coisas que aconteciam como todo adolescente, que se reúne para tocar um violão. Mas muitos desses acabaram vingando. E foram os que fizeram o que o Aldo chama da primeiro movimento nativista de Brasília, foram os artistas daqui, né? Sei. Aí tinha quem? Tinha o pessoal da música, Beto Calçali, o Paulo Tovar, entendeu? Poeta. O Renato Matos também já estava, né? Subindo. O Paulo Tovar, mais músico do que poeta, né? Ele teve uma incursão pela poesia, mas foi ida e volta, né? Sim. Então tinha o Nicolas Beck, que estava, né, começando aquele negócio também, tinha o Schumann, o Schubert, tinha Caluca,
Entendeu? Então era muita gente que fazia, o Vicente Sá, cara, o Vicente Sá, né? Aqueles festivais que tinham em Brasília, a rapaziada ia para fazia esses festivais. E o pessoal fazia por fazer, né, cara? Ninguém tinha. Um ou outro, assim, mas assim, sem ser muito agressivo, que tinha alguma pretensão de fazer as coisas. Inclusive as bandas que fizeram sucesso, o negócio delas era o prazer de tocar na quadra, tocar, Se né, divertir, se né? divertir, fazer as Sei. coisas. E na Agora, poesia, além disso, ainda tinha, por exemplo, o Turiba, né, que era... Turiba. Mas o Turiba não veio depois? Não, ele veio, mas assim, na década de 70, ele chegou junto com o pessoal que já Porque estava a aqui, né? Bricabrac é depois da geração mimeógrafa. Depois. Mas, por exemplo, o Lira Pau Brasília é de 79, né, cara? Sei. É que a gente fez um grupo de poetas para falar fazer. Hoje é sarau, né? A gente fazia apresentação nas escolas públicas do DF, entendeu? Reuniu os poetas e fez uma antologia e saiu para fazer. Como o nome diz, Geração Mimeógrafa, vocês publicavam os seus primeiros livros, livretos, livrinhos, cordel, livrinhos, e mimeografado, né? Mimeógrafo, mas aí tem uma confusão, porque grande parte teve contato com cachaçinha, né? Que as professoras rodavam a prova e tal. Mas a geração mimeógrafo mesmo, ela não usou cachaçinha, entendeu? A geração mimeógrafo usou já o mimeógrafo eletrônico, né? O elétrico e o eletrônico, né? Com aquele que queimava, tanto os stencils da datilografia, né? Que é aquele princípio o princípio da máscara, né? Da serigrafia, né? Sim, quanto o eletrônico. A gente chamava stencil. Stencil, que é o stencil. Tinha o stencil simples e o stencil eletrônico. Que você colocava o original e ele passava em cima assim, queimava aquela massa, né? E aí você fazia, foi quando a gente começou a fazer os mimeocolor, né? Que a gente passou a fazer a diagramação do livro como se fosse para ser no offset, só que a gente fazia no mimeógrafo, né? E aí tinha ilustração, entendeu? Dava para colocar. O seu primeiro livro é qual? O meu primeiro é Início e Fim. Início e Fim. Início e Fim, que era para ser o primeiro e último, né? Então... Isso foi em que ano? 78. 78 O mesmo. lançado foi início de 78. Você sabe que o Nicolas, que nós vamos entrevistar aqui que também... lançou antes, em 77. 77. O primeiro livro dele, que é o Iogurte com Farinha, ele me disse que os recursos que ele gastou para fazer esse livrinho... o dinheiro que ele tinha para fazer isso foram as comissões que eu paguei a ele na venda do jornal Movimento. Na época que ele era, em vez de ser jornalista, ele era jornaleiro. Jornaleiro! Todos os poetas de Brasília eram jornalistas. Ele era jornaleiro. E aí ele escreveu uma vez, ele me deu uma dedicatória. Eu vou relembrar isso aqui na entrevista dele, né? Isso para comprar o material, né? Porque ele rodou lá no Setor Leste, né? Porque ele sim. Mas tinha que comprar resma de papel, etc, né? Sim. Então eu não sabia disso. Quando ele me disse, eu fiquei assim, falei, poxa... Eu também não sabia, eu fiquei satisfeito de saber né? Saber pelo menos que ele trabalhava, né? Ele trabalhava muito, era um puta vendedor do Jornal Movimento. Jornal Movimento. Muito bom. E vendedor de livrinho, né? Por isso que eu acho que ele pegou a técnica da venda, né? Vendendo no jornal, né? O Movimento, né? Isso eu não sei, porque... porque ele vende livrinho, né? O best-seller. O livrinho dele é tudo best-seller. E aí vocês começaram a lançar esses livros... As vendas eram feitas de bar em bar, de mão em mão. Olha, tem um lance que é a reação dos conservadores, né, do provincianismo, sempre acontece, né? Então eles tentavam desqualificar, né? Uma das desqualificações dele é que aquilo não era livro, né? Porque para ser livro tinha que ter no mínimo 60 páginas ou 70, tinha que parar em pé, aqueles negócios, né? Aí de sacanagem eu falei assim, tá, então a gente não vai sair para vender livro, a gente vai sair para vender livrinho. Livrinho. Livrinho.
Não é livrinho, não, é livrinho. Eles chamavam de livrinhos, né? Esses livrinhos, botavam esses nomes que você falou também depois, né? Esses mais sofisticados, né? Tipo livreto, né? Mas isso é Canoa. a tradição do Nordeste, Sim, centenária lá não, do mas cordel. nossa vibe sempre foi o xiste, né? O O xiste, gracete. o gracejo. O poema piada. Poema piada. Nesse sentido, vocês quase todos eram oswaldianos, né? Oswaldiano, por causa daquela que é só um ponto, uma vírgula dentro da obra dele, mas que marcou, né? Que é o amor com humor, né, cara? Amor com humor. Com humor. E a prova dos 9 é a alegria, né? Alegria. Alegria e o prazer de fazer, entendeu? Acho que é isso que... O pessoal fica falando, porra, a gente tá em 77, nós já vamos para 50 anos já, cara. Eu tinha 20 e poucos, já estou com 70, quer dizer, já estamos chegando nos 50 anos da produção nossas gaiatices poéticas, entendeu? E tá aí, cara, tá acontecendo, entendeu, né? E ainda tá, tá no cotidiano, quer dizer, uma coisa para durar 50 anos, né? É porque veio Tem naturalmente. substância, né? É naturalmente, né, cara? E naquela época ninguém tinha preocupação. Vamos ser os the best, vamos ser o best-seller, vamos ser não sei o quê. Ninguém fazia isso. Fazia para... É igual você vê, o primeiro livro meu era o quê? Era para ser o primeiro e o último. Então, como é que eu vou fazer? Início e fim, ponto, entendeu? Né? E por que você continuou? Eu continuei porque saiu com erros de datilografia. Eu pedi uma amiga para fazer a datilografia, né? E ela datilografou os extensos. E aí depois, quando eu imprimi, tinha muitos erros. Aí a gente já tinha gastado o material, aí ficou aquele negócio lá. Eu falei, pô, como é que vai fazer? Eu tinha, né? Então vou ter que fazer. Mas aí eu já estava com outro livro, que era o Poema Soterrados. Aí eu lancei o Poema Soterrados e depois fiz uma nova versão do Início e Fim, entendeu? Eu tenho 2 início e fim, entendeu? É o reinício. Reinício. Restart aí. Soterrado, então, foi o... É interessante, porque já no Soterrado... Poemas errados, né? Ah, que legal! E na época da ditadura, cara, a contribuição nossa, você falou certo, é o sorriso, cara. Entendeu? É o xiste, é o humor, é amor, cara. Vamos derrotar as baionetas com palavras, entendeu? Né? Com provocações. Soter, nessa época que vocês estavam fazendo os livrinhos Os livrinhos. aqui em Brasília, ocorria no país todo, um movimento da chamada poesia marginal. Aí tem o Antônio Carlos Brito, o Chico Alvim, Cacaso, né? o Cacaso, né? Que é o Antônio Carlos Brito, o Chico Alvim, Eudoro, etc. Havia um diálogo entre vocês? Cara, aqui de Brasília, por exemplo, a geração Mimioff, por exemplo, eles colocam como surgiu no Rio em 73, com o lançamento do Preço da Passagem do Chacal, né? Em 73. Aqui em Brasília, em 77, o Nicolas lança o iogurte com farinha. Nenhum de nós sabia o que estava acontecendo no Rio, cara. Nenhum. Ah, é? Ninguém. A coisa aconteceu e isso... Paralelamente. Paralelamente. E foi uma coisa legal, porque como aconteceu aqui sob os coturnos da ditadura, houve uma repercussão muito grande. Então, da mesma forma que... E aí esparramou pelo país. Entendeu? E aí a geração Mimiova, a poesia marginal, daqui a pouco tinha para toda a banda, sabe? Tinha em Belém, tinha, sabe? Quer dizer, o diálogo estabeleceu-se depois. Espontaneamente, Inclusive que grande parte veio para Brasília, né? Veio o Chacal, veio o Turiba, o Chico Alvim, veio o Pedro Lage, entendeu? Esse pessoal veio para Brasília, né? Veio o CAC, né? Também, quer dizer, então... O CAC não é mais depois? Não é esse CAC, não, era outro. Era já outro. Morreu, Ah, sim. CAC, já morreu. Então, aí começou a fazer essa coisa que foi espontânea, né? Foi gerado, cresceu espontaneamente,
espontaneamente, porque ninguém saiu daqui para lá em Belém para implantar o movimento lá da coisa, entendeu? Então, eles perceberam a facilidade, já dominavam a linguagem, porque todos eram estudantes, né, já tinham sido estudantes, já tinham usado o movimento estudantil, né, com a facilidade de imprimir textos, né, fazer panfletos e tal. Então, isso aí foi tipo um rastilho de pólvora, né, tomou conta do Brasil inteiro. Né, e Brasília chegou a ser chamada de Brasília, capital da poesia, né? Antes de ser capital do rock, era capital da poesia. Olha que coisa Pode pegar a interessante. coisa no jornal, no Correio Brasiliense, Sei. que tem lá umas coisas, capital da poesia. E era quem? Éramos nós, né, cara? Era essa rapaziadinha, entendeu? Que não tinha nada, nenhum compromisso com... Eu uso dizer, que o seguinte, quem iniciou essa índole cultural em Brasília e que chegou já tem até citações de que foi a criação da alma da cidade, né? Com os artistas que vieram para cá, que para a gente fazer uma arte brasiliense, nós tivemos que simplesmente esquecer aquele pouco que a gente tinha, entendeu? De que será, de que era fazer artístico, de que era fazer poesia, entendeu? E a gente começou do zero, né? Todo mundo, né? Tinha uma cidade inteira, cara, que não tinha nada, né? Então, Brasília era A terra de Redemoinho. terra e de belezas futuristas, entendeu? E de horizontes nos levando para o infinito, e de um céu que, se você pulasse, você achava que batia a cabeça nas nuvens, entendeu? Olha que maluquice. É o campo ideal, cara, para você, né? Para você viajar e ser libertário, sabe? Por isso que a arte Brasília, a poesia em Brasília é uma poesia libertária, né? E é tão libertária que, se você pega o que você pega, uma relação de 10 poetas de Brasília, você não vai ver nenhuma similaridade no seu trabalho poético, né? Cada qual é cada qual, sabe? Tem identidade própria. Cada um tem a sua própria identidade. Eu queria que você lesse. Você tem uma mala aqui de... É a mala do cacheiro viajante, ou então do Homem da Cobra. Homem da Cobra, né? Eu queria que você lesse alguns poemas. Poxa. Quem sabe aí do primeiro? Antes, o seguinte, eu fazia o livro, mas não... eu, particularmente, não via o livro como o principal veículo da poesia, entendeu? Sei. E aí eu comecei a fazer várias coisas, entendeu? Lancei poesia em garrafa de... Né, outros vazia, veículos. Outros veículos. Plaquete, garrafa. Garrafa. Você até hoje. E aí, ó, esse aí é outro veículo para poesia. Tem aqui um veículo na cachaça. Na cachaça, foi. E eu fazia cartão postal, entendeu? Sei. Eu fazia... olha só. Eu publiquei poemas no anúncio classificado do Correio, sabe? Do jornal do Correio Brasiliense, entendeu? Eu tô me lembrando aqui que o Gugon e outros poetas andaram fazendo poesias em mosaicos, por exemplo, de ônibus, etc. Eu falei assim, Brasília podia ter mais, porque algumas cidades da Europa, eles divulgam os poetas em paredes, assim, de edifícios e tal. E era legal aquele trabalho do Gugon, cara. Eu achava mal barato. Não é? Então é isso aqui. Ó. Isso aqui, por exemplo, inclusive traz a prova de que a gente fazia a diagramação no cuspe e cola, né? Tá vendo? Esse era o tipo de diagramação que a gente fazia, porque aí depois isso aí ia para ser queimado no stencil, né? Sei. Mas aqui, ó, eu escrevi história infantil. Esse aqui é uma fábula brasiliense, ó. Então, já que você quer... Aqui, Como surgiu a W3? Como surgiu a W3? Uma fábula candanga. Ó, esse aqui é um livro que, quando você abre, ele fica com formato de livro aberto, ó. Olha só. Tá vendo? Desenho do Tonho. Tonho. Aí, você me veio como um beija-flor
me tocou, catucou, me abanou, carinhou e levou-me o néctar. Essa é boa, né? Então, deixa eu ver aqui. É um poema. Esse aí é o Esse é o Navegante ao Léu. Navegante ao Léu. Navegante ao Léu foi uma parceria que eu fiz com o Zenobre, onde a gente conversava e ele fazia as artes, né? Sei. Eu tinha um negócio com havaianas, sandálias havaianas, nois, sabe, assim, de sandálias de borracha, coisa. Porque lá em Catalão tem ainda a Festa do Rosário, e de frente da minha casa ficava uma barraca, todo ano, uma barraca, que era daquelas sandálias de borracha. E aquilo, quando vinha aquele sol e era aquele tempo quente, aquela catinga daquela borracha, cara, eu ia pra roça. Aí você tinha um problema. Tomei, fiquei traumatizado com o tal do coisa das borrachas, né? Assim, Sei. a ponto de chegar para encontrar a namorada e ela tá de sandália havaiana, eu ir embora e não voltar mais. Aí um dia eu falei assim, porra, eu tenho que acabar com esse negócio tá me dominando, tem anos demais que eu carrego isso na cabeça, né? Aí eu escrevi as havaianas dela. Sei. Para poder expurgar, né? Sei. As sandálias havaianas brancas com adereços de pavão jazem no canto do banheiro, a lembrar a ausência dos pés que a conduziriam até a mim. Olho-as cotidianamente ao banhar-me, e um holograma sempre se faz sobre elas, como um lençol branco sobre móveis em imóveis abandonados ou sobre o meu coração. Joguei a sandália havaiana fora. Você podia ter feito também um soneto do chulé. Do chulé. Dá chulé? Sandália havaiana, dá chulé? A havaiana não dá, eu nunca usei, cara. Não uso. Mas alguns sapatos da época, que eram feitos de borracha, aqueles de borracha. você tinha que lavar sempre. Você ia andar e esse carro, ploc. Não é não? O que chute também era... Que chute. E o Keds, cara? Keds. Aquele chulé de Keds varava quarteirão, cara. Pega mais um aí, solta. Vamos ver. Aqui, olha aqui, ó. Isso aqui é um livro postal, cara. Que era o quê? Quando eu fui para a Europa, eu fiz um livrinho bilíngue, que eu ia para a Espanha, né? Bilíngue, português e espanhol. E eu falei, porra, mas ninguém me conhece lá. Como é que a pessoa vai querer comprar um livro meu e tal, né? Ah, sei. Aí você fez bilíngue. Eu fiz bilíngue. Não, mas bilíngue. Mas e o livro? Aí eu peguei e fiz um livro postal, cara. Mas você foi para Espanha a passeio? Não, também. Eu sempre fui de aproveitar as oportunidades, né? Aqui uma curiosidade. O livro chama-se Depois? Soter. Com edições de bar em bar. De bar em bar. Que era para distribuir de bar em bar, pô. E eu saí lá na Espanha vendendo de bar em bar, entendeu? Esse negócio. Aí eu vendia bem porque ele era um livro postal. Então a pessoa achava legal a ideia e comprava para mandar para alguém desse, entendeu? Como um livro postal, né? E o depois eu botei 3 pontos, né? Você viu, né? Depois, sim. É porque eu não sabia o que ia acontecer depois de eu conhecer a Espanha, conhecer a Europa. Um deles daqui, o Poemeto Brasiliense, é o seguinte: enquanto uma perna anda de um plano, a outra sobe degraus. Enquanto uma vê mais longe, a outra chega lá. E aí tem em espanhol, né? Mientras una pierna anda en el plano, la otra sube peldaños. Mientras una mira más lejos, a outra chega a já. Ficou legal essa tradução, né, cara? Quem traduziu? Foi uma professora da Aliança, lá da escola de Aliança Espanhola, não, como é que chama aqui, que tem aqui em Brasília, aqui onde tem do espanhol aqui na... é o Instituto Cervantes. Instituto Cervantes, mas tem a Casa do Espanhol, né? Eu esqueci o nome que a gente chamava lá, mas aí tá o crédito para ela aí. Aqui tem um haikai que você bota aqui nos haicanos. Que é o que mais me dói morar em Brasília é não poder ver o Bolshoi. Pelo preço, né? Pelo preço.
E essa aqui, o primeiro poema que eu escrevi em Brasília chama-se Brasília. Brasília. Tá justamente no início e fim. Aí, ó, capa tudo feito em mimeógrafo, né? É feito com stencil eletrônico e tal. E o Brasília diz o seguinte: Brasília, tu tens minha bosta incrustada no teu solo, minha urina irrigando os teus verdes, meus passos que venceram teus espaços, minhas mãos na plantinha que plantei no jardim do Bloco S, meu olhar perdido em teus horizontes, como a minha voz está em teu passado, e meu coração em uma lixeira da 312 Norte. Eu tinha acabado de ler. Mas lá tem bloco S? Não, o Bloco S é da 408. Ah! Ali onde eu morava na casa do Paulo Tovar, né? Ah, você morava com o Eu Tovar? passei 6 meses hospedado na casa da mãe dele. Era a casa da mãe dele, né? O Sei, apartamento sei. da mãe dele. Sei. E aí eu fiquei... Pois é, e aí entra aquela história, né, cara? Eu vim pra cá pra ser diplomata. E aí, no primeiro mês, acabou toda a minha grana, cara. Eu fiquei sem duro. Trabalhei na alfaiataria aqui ali ao lado do Velho Elite, sabe? Né? Trabalhei na alfaiataria aqui no primeiro, na W3 Sul, entendeu? Porque eu Sua era família alfaiate. continuou em Catalão. Em Goiânia e Catalão. Certo. Goiânia e Catalão. E aí eu consegui, me chamaram para substituir alguém na SUDEP, que era a Superintendência da Pesca lá, e que foi onde eu aprendi a mexer com xerox, com mimeógrafo, entendeu? Graças a esse emprego lá, né? Essa substituição que eu fiz. Mas eu prestei 2 concursos aqui em Brasília. Eu prestei do BRB e prestei da Fundação Educacional. Aí eu passei nos 2 concursos. Aí escolhi ficar na Fundação Educacional, né? Porque na Fundação Educacional eram só 20 horas, né? O BRB eram 30 horas, além das horas extras aquele negócio de você virar à noite para achar 1 centavo e tal, né? Então eu preferi ser professor, né? Aí foi onde eu comecei a minha história também como professor. Português. Não, professor de PAE, Práticas Agrícolas e Extrativismo. Que é a sua Na prática, que era a profissão minha área. inicial. E como eu passei bem colocado na classificação, no concurso, eu pude escolher onde eu ia trabalhar. Ao invés de eu ir para o colégio agrícola lá de Planaltina, que naquela época era longe pra caramba, para nós que estávamos acabando de chegar, eu escolhi trabalhar lá na Asa Norte, que era perto de casa, né? Era só atravessar. Ah, que ótimo. Aí eu trabalhar no CAN, depois vim trabalhar no Setor Leste, aí trabalhei na ASP, né? No colégio da ASP lá, que era projeto especial. Aí fui pro PROEM e aí no PROEM eu me aposentei. E aí fiquei... Você ficou, então, 30 anos. 33 anos, porque eu tive 18 anos caçado, né? Aqueles poemas que eu publiquei nos anúncios classificados me rendeu um dia no DOPS. Sei. E 5 meses depois, uma demissão sumária Olha que quando eu coisa. era professor. E eu passei 18 anos lutando contra o sistema, até que eu fui anistiado, né? Aí eu voltei para a sala de Secretaria de aula. Educação, já não tinha mais fundação, aí eu voltei para a sala de aula. E Que terminei. coisa, eu não sabia disso, não. Na época eu não dei publicidade, não, acho que eu nem vou falar sobre isso. É porque coincidia com outro fato semelhante e tal, e eu não queria, eu não quis misturar as coisas, entendeu? Eu achei que se divulgasse a minha prisão, ia atrapalhar né, aquela coisa que estava acontecendo aí também. E Brasília era desse tamanhozinho e tal, né? Então eu não divulguei, não Sei. fiz nada, eu fiquei calado, fui no sindicato. Ô, Soter, você, quando eu o conheci, eu já estava aí na direção do sindicato dos Jornalista? jornalistas. Claro, eu conhecia, assim, em geral, mas não pessoalmente. Depois que nós começamos a conversar, eu já estava aqui no sindicato. Você era presidente da Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária. Caramba. Então você é radialista também. Radialista. Olha, tudo que eu fiz, eu tenho um resumo da minha vida que
tem um adversário político que falou que eu era autista político, entendeu? Eu falei, pô, eu sou radicalmente pela democratização, né? Eu cheguei a escrever na época, eu falei, se existe uma palavra grávida, essa palavra é democratização. Por quê? Porque a democratização traz dentro de si a palavra luta, né? Então, se tem uma palavra grávida, é a democratização. Se há necessidade de democratizar alguma coisa, é porque vai ter que ter luta, tem que ter luta, né? Sim. Se não for com luta, não democratiza, né? Se houver necessidade, né, consciência, temos que democratizar, tem que lutar. Então, eu comecei a fazer os livros, não foi na verdade, para eu ser um escritor. Eu comecei a fazer os livros para democratizar o acesso ao livro, né? Para a gente distribuir, botar um livro. Porque naquela época você tinha acesso a quê? Só ou aos escritores mortos, né? Raramente algum vivo que conseguia sobreviver durante a ditadura, ou os best-sellers, né, cara? Os best-sellers, principalmente americanos, né, naquela época, né? Eram os best-sellers americanos, quer dizer, então o escritor brasileiro mesmo, para você, nas escolas, nas bibliotecas, você não tinha acesso a esses, né, esses livros. Então, eu achei que se a gente democratizasse o livro, o acesso ao livro, você estaria contribuindo para não só para a democratização da educação, mas também do fazer artístico e tal. Então, entrei para isso. E aí como veio o democratização. rádio. Tinha que... Aí veio. E aí veio a nova Constituição brasileira. Sei, 88. E nós artistas, nós radialistas, nós jornalistas, perdemos os espaços nos meios de comunicação, porque houve aquela, né, a verticalização da produção, né, da produção jornalística, cultural e tal, foi verticalizada em centrais, né, Central Globo de produção, né? Então essa foi a política que foi implantada, né, de cima para baixo. E acabava com os espaços locais na mídia, né? Então a mídia local passou a ser apenas componente de uma rede que só trazia coisas que, né, que vinham da central de produção. E aí nós começamos a discutir isso, né, na época da Constituição, da Constituinte, discutir essa questão sobre a democratização do meio de comunicação. Nós precisávamos regionalizar a produção artística e jornalística. E foi nesse viés que eu entrei, que eu já estava no movimento cultural, né? Pelo movimento cultural, eu entrei na discussão como artista, querendo abrir espaços, né? Porque a gente criar meios de comunicação que nos contemplassem. E aí a discussão enveredou para todas as, né, toda a luta que foi a democratização da comunicação, com intervenção através do Arthur da Távola na questão da própria Constituição, né? E depois disso nós aproveitamos essa conquista na Constituição e fomos para a luta para poder efetivar aquilo que a gente fez, né? Aí já existiam as rádios livres, as rádios populares, né? As rádios piratas e tal. Então, o que a gente fez? A gente eu representando a parte de poesia, de cultura, estava no debate sobre isso. E aí, como morador de Brasília, né, e aqui a disputa era aqui em Brasília, eu acabei entrando para a estrutura administrativa, organizativa do movimento, né, da democratização da comunicação, e criamos a Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária. Tanto que a minha primeira função na associação foi ser secretário jurídico, diretor jurídico da entidade. Eu era secretário, né, jurídico. Pô, eu não sou advogado, não sou nada, mas como eu ia ficar aqui para acompanhar a aprovação da lei, né? Então eu fiquei como jurídico. Aí depois, na segunda, eu já virei presidente, já me botaram como presidente, aí eu fiquei um tempo, saí, voltei, aí fiquei 20 anos na direção da entidade. Agora que eu estou entendendo... Foi por causa disso. Agora que eu estou entendendo por que abraçou e não abracou. Ou abracom.
Porque o só é de sóter, que nem... Lógico. Na discussão. Brincadeira. Não, mas é verdade. Na discussão surgiram os nomes, mas eu falei, pô, não é um movimento para abarcar o Brasil todo, né, cara? Nós temos que fazer esse Brasil, Sim, né? claro, Essa democratização. Claro. Nome Abarcar o Brasil ótimo. todo. Nome ótimo. Aí eu falei assim, aí tava tendendo para ficar Abraco, né? Eu falei, vamos botar uma cedilha aqui, cara, Abraco. Aí você amplia deixa de ser só como é que chama esse negócio? Uma sigla. Sigla, né? Só uma sigla e vira um conceito. Um conceito, isso. Entendeu? Que Aí ótimo. foi. Não, ótimo. Né? Claro. A poesia cabe em todo lugar, viu? E aí você deixou Abraço porque teve que fazer uma cirurgia no coração. Não, mas na verdade, eu fiz uma cirurgia no coração e eu achei que eu não ia não ia dar conta de tocar uma entidade seja em qualquer situação, sabe? Porque eu não sou de ter cargos, eu sou de ter encargos, entendeu? O cargo para mim é o que menos importa, né? Claro. Entendeu? E aí, como eu tinha um compromisso muito grande com aquilo, e assumi muitos compromissos nesse Brasil todo, nos 26 estados, nos 27 estados, não, nas 27 unidades da federação, então eu não ia suportar ficar ocupando um espaço e não fazer nada, entendeu? Me quer? Sim. Então como eu tive que botar duas pontes no coração, eu resolvi falar, não, eu não vou assumir nenhum compromisso, eu acho que a gente já está presente em 5.000 localidades no Brasil, eu acho que já não precisa mais de mim. Que ponte você pôs no coração? A Ponte Safena. JK ou das garças? Na verdade eu botei uma pontinha que eu poderia falar que é uma pinguela, que eu falo que é a ponte que é uma ponte para namorar, né? Sei. E tem outra mais ampla, que é a de Safena, que eu falo que é para ficar observando as estrelas, entendeu? São duas pontes. E essas eu carrego aqui no peito. E mais, eu ainda virei um peito de aço, né, cara? Porque eles costuraram o meu externo com linhas de aço, né? Isso já tem quanto tempo? Desde 2015. Nossa, então você já... Eu já estou vivendo no lucro, né? Então, qualquer... Mas você não parou. Como é que... Você também trabalhou durante muito tempo como produtor cultural, né? Produtor cultural. Eu sobrevivi como caçando o que fazer, entendeu? Sei. Não fiquei quieto. Eu não fui para o interior de Goiás, para Mara Rosa, lá eu mexi com garimpo de ouro, plantei açafrão, tive jornal, tive oficina de serigrafia, isso tudo em 2 anos. Fui professor de oratória no colégio de 2º grau, sabe essas coisas todas, né? Que você vai numa cidadezinha pequenininha, né? E aí eu fiquei lá 2 anos, e depois voltei para cá, e quando eu voltei, eu criei o Admilson Figueiredo e o Potiguara, né, o nosso capista, nós criamos uma produtora chamada BSB3 Produções. E aí a gente começou a fazer 1000 coisas. A gente fazia aquele arte à vista que virou Hora do Trabalhador. Quem criou aquele arte à vista foi eu, entendeu? O que era? Você pegar e colocar a arte no caminho dos trabalhadores, entendeu? Ao invés de você estar lutando só tentando fazer com que as pessoas vão para o espaço, a gente levar para o espaço onde ele está aquilo que estava sendo produzido pelo pessoal de Brasília. Você está dizendo painéis, pinturas? Não, era música, poesia, teatro, artes plásticas. Sei. Fazia tudo. Aí eu botei o nome nele de projeto... Arte à Vista. Arte à Vista. Aí eu fiz um projeto 1230 que fazia, dentro desse programa Arte à Vista, que era fazer shows, espetáculos no setor comercial sul, naquela praça, às 12h30. A hora que o pessoal ficava ali parecendo... era o coité dos gorilas, né? Os caras ficam sentados ali assim, sem nada para fazer, um coçando a cabeça, o outro coçando o saco, o outro, né? Do água, sabe? Eu ficava observando aqui lá da janela, porra, tem que botar alguma coisa para preencher esse ócio. Aí criei o 1230, né? Todo mundo passou por esse projeto 1230.
E o Arte à Vista era fazer o quê? Fazer na rodoviária, entendeu? Fazer atividades na rodoviária às 5 horas da manhã, a hora que o padre tá saindo para ir trabalhar, entendeu? Então eu tinha essa. Outra, eu passei 5 anos. Durante 5 anos eu fui o único produtor de dança aqui em Brasília, cara. Fui coordenador daquela campanha da Kombi, né? Começou com o Romário antes, né? Depois eu peguei, toquei como presidente da APAC, Associação de Produtores de Artes Cênicas. Nós botávamos 15 a 20 mil pessoas nos teatros aqui no período de entre safra. Porque dezembro, janeiro, né? Dezembro, janeiro, fevereiro não tinha público em Brasília, porque não tinha espetáculo, porque não tinha público, entendeu? Você não tinha espetáculo, ficava fechado. Aí eu toquei o projeto para levar esse povo para o teatro com venda antecipada, aquele negócio todo, né? Eu criei inclusive um Vale Cultura, sabe? Que era que a gente estava lutando pela PAC para ser criado o Vale Cultura, né? Eu criei aquele Vale Cultura que a gente fazia durante as campanhas de popularização do teatro, entendeu? Fui produtor de teatro, a única peça daquela época que ficou 1 ano em cartaz lá no Teatro Oficina do Zé Perdiz, fui eu que produzi, que é a peça Bela Tchau, entendeu? Que é Sei. o quê? Que era na oficina de torneiro, né? Então a gente fez lá e ficou 1 ano em cartaz, cara. Aquele povo, espetáculo maravilhoso. Que- Então eu fui mexer com tudo, e além de fazer livro, né? Fazer de vez em Você, quando. quando você continuou lançando livros, etc., mas de repente você também criou a Semin, uma editora de livros. Isso já foi lá no início. É mais antigo? Foi de 78. Ah, eu pensei que fosse É, mais recente. olha, não, foi de 78. A gente tem o Vicente Sá, por exemplo, ele lançou 2 livros, né? 2 livros que é nesse, nessa pegada. Ele lançou um chamado Tua Mãe, né? Aí saía vendendo o livro, né? Tua Mãe. Aí os caras, porra, mas que negócio é esse, né? Falou assim, que diabo é isso, né? Os caras, mas que diabo é isso, né? Aí ele pegou e lançou o livro, que diabo é isso? Já pela Semin. Já pela Semin. Pela Semin. E eu tinha uma prática seguinte, como o pessoal ficou sabendo, né, que eu fazia os livrinhos, né, que eu tinha o mimeógrafo e tal, eu tinha para fazer meus livros, Paulo Tovar, né? E aí o pessoal queria fazer livro. Eu falei, tudo bem, né? Porque eu não cobrava nada, né? Pega o material, vai para lá que a gente faz. Aí eu falava assim, ó, mas eu faço o primeiro. Os outros façam sem mim, entendeu? Ah, Aí, cara, a hora que eu vi o sem mim emendado, eu deu a sigla, só edições mimeográficas. que Aí, ótimo. sem mim. Mas hoje a Semin, evidentemente, é uma editora comum, Comum, não não, é? só pegou a sigla e tal, tô em referência e tal, mas ela tem o mesmo princípio, o princípio de você fazer edições baratas, né? E sem grandes tiragens, entendeu? Não é para fazer grandes tiragens, entendeu? A gente faz tiragem de até 200 exemplares É que só e tal. poesia vende pouco, né, Não é Soter? qualquer coisa, pode ser É? romance, qualquer coisa. Um, um- As crônicas, sabe? Eu tenho crônica, livro de ensaios, entendeu? Média de venda, cara. 50, 60. Se você vender 80 no lançamento é grande, porque o resto você vai ter que fazer de mão em mão. de mão em mão. Você que vender, se você tem. Aqui em Brasília tem esse fenômeno também de editoras independentes de fundo de quintal. O Luiz Martins fez uma, né? Cria, A Casa das Letras, ele Casa das Musas. foi naquela época, quando eu fui morar no interior, ele e o Paulo Tovar criaram, como eu, né, a Semin suspendeu os trabalhos, né, aí eles fizeram No um trabalho. vácuo. Ah, E é? ele ainda tem, inclusive, o Luiz Martins, eu não sei se ele falou aqui, mas o Luiz Martins, inclusive, tem as máquinas lá na Eu casa acho que dele. ele tem uma ainda e a Tem, outra ele mandou consertar e o cara sumiu com ela. ele ainda tem a estrutura lá para fazer os livros, né? Mas dentro foi bom, não deixou a coisa cair, a peteca cair, né? O Paulo Tovar e tal, com o apoio dele e tal. Sei, sei, sei. Mas
Eu acho que nós temos, agora, por exemplo, nós estamos lançando aí, por iniciativa minha e do Luiz Martins também, uma antologia que é trazendo poetas vivos que estão aí em torno dos 70 anos Sei. e que estavam aqui nos anos 70, né? Ah, é? É. Então, e como da mesma forma do início e fim, né, poema soterrado, o título também não tem nada a ver com o conteúdo. Ele é baseado só como fosse notícia de jornal, né? Você tem que trazer, a manchete tem que trazer o conceito, né? E aí eu boto lá, dos 70 aos 70, né? Dos 70, Dos anos 70 70 aos 70 aos de 70 idade. de idade. Então a Ah, que antologia é ótimo. dos 70 aos 70. São quantos poetas na antologia? São 8 poetas. 8 poetas. 8 poetas. Uma delas é a Angélica Torres, né? Angélica. Mas eu não vou antecipar, não, porque nós temos. O spoiler aí já foi muito grande. Quando vai sair? Vai sair em agosto. Em agosto? Em agosto, Tá fácil. E ele vai ser um livro multimídia, viu? Multimídia. Cada poema foi gravado pelos seus autores, né? Sei. Gravado em áudio, e esses áudios foram transformados em QR Codes. Aí você vai poder ler e ouvir na voz do autor. Olha que ótimo! Ótimo. É, livro multimídia. Eu já lancei 2 livros multimídia, né? Lancei um da minha filha, que fez a tradução dos meus poemas, né? Da época da ditadura. Esqueço, não sei o nome em inglês, eu esqueço. Ele traduziu para o inglês. Para o inglês. E aí eu fiz ele multimídia também, entendeu? Eu fiz, ela gravou, eu coloquei. E um livro dela que é uma homenagem, uma referência ao Neruda, né? Sei. Um livrinho chamado 20. O 20 só que o dela é 20. Poemas de amor para se ler tomando café. Isso é genial. Café. Que é a pegada. Quer dizer, a gente homenageia, mas aí tem a pegada, né? Excelente. E aí ele vem com os poemas em QR Codes. E agora o terceiro vai ser essa antologia dos 70 aos 70. Que vai ser lançado em agosto. Vai ser lançado em agosto. Soter, vamos falar um pouco agora da sua produção de cachaça. Como é que você deu essa ideia de produzir cachaça? Pois é, cara, é uma história longa, mas assim... Nós temos tempo. Tem? É dentro daquele espírito de eu caçar formas de você veicular a poesia, né? Formas de botar a poesia onde o inusitado leitor esteja, entendeu? Que o cara que vai beber cachaça, né, de repente vê um poema ali, cara, né? E então e tem outra coisa, como eu gosto de cachaça, eu viajei pelo Brasil inteiro e as pessoas das rádios comunitárias ficavam sabendo que eu gostava de cachaça, então todos os estados que eu fui, eles me davam a referência de cachaça daquele estado, entendeu? Que ótimo! Você acabou fazendo uma pesquisa, então. Não, acabei pesquisa não. Eu acabei tendo, como eu só bebia cachaça, né? Cachaça boa, só trazia as cachaças que eu gostava. Lá na minha prateleira lá da churrasqueira ficou cheia das melhores cachaças do Brasil. Aí fazia os congressos, as assembleias das rádios comunitárias aqui. E aí o pessoal, depois do final dos trabalhos, falou assim, agora nós vamos tomar uma cachaçota. Sacaneando comigo, né? Vamos tomar uma cachaçota. Que era ir lá para casa para tomar minhas cachaças lá, né? Que era do Brasil inteiro. E aí eu falei assim, por quê? Se o pessoal gosta do meu gosto de cachaça, por que eu não posso fazer a minha... A própria. A própria, já que eu sou um especialista em cachaça boa, né? E aí comecei a fazer, cara. Eu passei 4 anos testando... E a questão de fazer a cachaça, mas só foi possível graças a um termo técnico que eu não conheço, mas que, como eu fazia cerveja artesanal, tinha uma cerveja Belgian Lounge, um negócio assim, strong, tá vendo como é que eu sei falar? E aí, o que era? Um dos segredos dela é que você tinha que pegar
uma lasca de carvalho, colocar dentro de uma garrafa de cachaça, né? Deixar 1 mês, e aí você fazer a cerveja e usar aquela cachaça com Com esse gostinho do carvalho. coisa do carvalho para fazer a cerveja. Sei. Pô, eu falei, puta merda, tá aí, eu não preciso tantos barris, né, cara? Eu posso ter as lascas, né? Sei. Eu posso tirar a madeira sem ser no barril, Claro. né? Como se faz garrafada. Garrafada. E aí eu peguei e comecei a fazer os blends, né, para fazer o teste. A Umburana, por exemplo, é a mais famosa, mas só que ela fica muito madeirada e muito adocicada, né? Fica meio doce a cachaça, não interfere, tira um pouco O o caráter. gosto da cachaça, né? E aí eu falei assim, porra, então como é que eu vou fazer? Porra, eu vou pegar e fazer um blend onde você não identifique, Complementa. você não identifica o Sei. sabor. Sei. Aí eu falei assim, porra, vou fazer que nem os vinhos finos, cara. Eu vou trabalhar com retrogosto. Entendeu? Aí foi a chave para eu fazer a cachaça. Eu trabalhar com retrogosto. Onde E aí é que você você pega- faz isso? Aqui em Brasília Aqui em mesmo? Brasília mesmo, aqui em Brasília. Eu já encomendei, inclusive, agora eu já encomendei não barril, mas as dornas de 20 litros, que é porque a segunda e a terceira madeira você usa percentual, entendeu? Um brinde. Um brinde. Com a cachaçote. Cachaçoter, criada pelo movimento de rádios comunitárias para poder divulgar as poesias. Um escritor espirituoso. Muito bom. E quando a gente toma uma cachaçinha, a gente ainda fica mais espirituoso ainda. Claro. Aqui a ideia da nossa... Esse público aqui é adulto ou tem infantil também no meio? Aqui nós não discriminamos ninguém. Não. Então a cachaçota, ela só é cachaçota até a terceira dose. Sei. Da terceira dose em diante é caça. Sótia. Essa aqui agora é de 3 madeiras. Essa é de 3 madeiras. É. E você consegue um mercado bom para ela? Olha, Ou só pros amigos? Não, eu faço, só para os amigos. É isso que está é isso que tá no rótulo mesmo. Eu faço coisa pequena, entendeu? Agora eu tô querendo chegar a produzir 1.000 garrafas por ano, entendeu? Sei. Mas assim, eu não quero fazer cachaça de supermercado, não. Eu quero igual nossa tiragem de livro mesmo, sabe? De livrinho para vender de mão em mão, entendeu? Os amigos divulgam, os amigos que querem, pedem, eu mando. Às vezes o preço do transporte fica quase o mesmo preço da garrafa, entendeu? Então vai quase de presente. Mas só de você saber que alguém está pedindo lá do Rio de Janeiro, ou então lá dos estados, algum estado do Nordeste, entendeu como é que é? Então você já vai, porra, deu certo, né? E ainda Acompanha um livrinho o de livrinho das poesias. raicanas. Raicanas, Não é? exatamente. Aqui tem o recado. Nome, poesia, assunto, saudade. Inspirou tão fundo em suspiros que o pessoal no ônibus sentiu falta de ar. Eu criei um movimento na época, eu e o Figueiredo, Edmilson, que eu queria fazer o movimento coprofágico. Coprofágico. Não, coprológico. Coprológico. A Que entende de justificativa bosta. É que não come bosta, né? Porque se eu botasse coprofágico, a gente tava comendo Seria. Mas coprológico, entende coprológico, entende bosta, né? E aí nós fizemos um manifesto, cara. E olha, depois, quando eu conheci o Glauco Matoso, na mesma época que nós lançamos o manifesto, fizemos um manifesto coprológico aqui, ele não fez o coprofágico lá no... É mesmo. E ele chegou, inclusive, a publicar um poema. Aí eu falei assim, pois é, tá aqui, ó, coincidência, né? Trocando carta, né? Aí ele falou, porra, manda um poeminha aí pra eu botar aqui na revista Dobrabil, né? Lembra? Revista Dobrabil, que era um... E aí eu mandei um poema pra ele chamado... Ele botou o título. Prece. E fala assim, ó lua, se és mesmo o cu de Deus, dá uma cagadinha em nós, dá?
Aí ele pegou e publicou o poeminha lá. E nessa fase de coprológica, eu escrevia muito doido. Esse aqui, por exemplo, esse do coisa, eu fiz o livro todinho inspirado no Oxiúrios, cara, entendeu? Ah, aquele bichinho do... Aquele bichinho do coça-coça, sabe? Que só é atacado com mamão, né? Só um parênteses. O Glauco é uma presença constante na minha estante por causa daquele tratado de versificação que ele fez. Ele recupera os tratados do Brasil sobre isso e aprofunda o assunto, né? Então, entende tudo E desse ele tem uma negócio. linguística própria, né? É. Olha aqui esse aqui que eu fiz nessa época, ó. Tô cagando andando porque deve pois Brasília é o centro de uma circunferência de horizontes, todos planos iguais, nos levando para o infinito. Você está me falando isso, eu estou lembrando aqui que tem um termo, que é um termo da religião e é um termo também da medicina, que é a escatologia. A escatologia. A escatologia é tanto os tratados do fim do mundo, por causa do Apocalipse, o livro da Revelação, né? Como também tem uma palavra parecida em grego, escatos, que é bosta. Então, a escatologia também é o estudo dos excrementos da medicina. Na medicina. E eu falava o seguinte, a gente falava assim, ó, a beleza da flor não seria nada se não fosse o estrume que está na raiz dela. Claro. Entendeu? Então nós vamos cantar o quê? Nós vamos cantar o estrume e não a rosa. É o alimento, né? Era o princípio teórico do movimento, né? Nitratos. Nitratos, né? Então a gente fez, eu fazia isso. Esse aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui, tem quer ver? Que inspirou para fazer um. Eu já falava de cachaça, né? Lógico, né? No alambique e tal. Mas ali é um livro que foi em cima da. Ó, eu queria ser um Oxiúrios para viver a lhe fazer cosquinhas. Você está parecendo o príncipe Charles, Tchau. que queria ser o tampão da noiva dele. Descobrimos uma afinidade aí. E esse aqui, como surgiu a W3, foi porque quando a gente veio para cá, aquele pessoal que chegou aqui já pegou tudo zero, todo mundo pensava que não tinha nada aqui, né? Como se fosse realmente o ermo. E na verdade não era, né? Então aqui já existiam as fazendas, já existia, né? Aqui tinha gente há 12 mil anos atrás. Aqui tinha gente. E aqui era uma rota, né, que vinha do pessoal que vinha para cá de Anápolis, de Goiânia, de Anápolis, que passavam por aqui, que ia para Formosa, que ia para esse mundo afora aí. E aí eu peguei e criei uma fábulazinha, né, que é uma fábula candanga. Fábula candanga, que é o seguinte, é uma história que fala assim, ó, quem inventou a W3 foi um bezerrinho pedrez. Há muito tempo atrás, quando o Brasil ainda desconhecia Goiás, havia nesses campos uma linda reis que namorou um forte marruás. Passando alguns meses, veio à luz o arteiro Pedrez. O Pedrez gostava de correr por esse cerrado central e perdeu-se de sua mãe. Muitos dias passou fome e sede, até que encontrou um pasto gostoso. Só faltava a doce água. Foi assim que chegou ao córrego Bragueto, onde fartou-se da água salvadora. Dia após dia, comia no pasto, depois ia bebericar água cristalina no córrego. Aí formou-se um trilheiro, muito usado por cavaleiros, mais tarde por boiadeiros, muito mais tarde pelos pioneiros que vieram com suas máquinas e descobriram o estado de Goiás. Alargaram o velho trilheiro e deram-lhe o nome de W3.
Que ótimo, que ótimo. Aquele livrão ali é o quê? Esse aqui é a reunião de todos os meus livros. Ah, Mas é uma mas tá- antologia geral. É uma coletânea. Águas Passadas. Águas Passadas. Assim, é porque o que já foi, né? Eu já fiz até agora, são 19 livros, 18 livros, né, montados juntos aí. Saiu agora? Saiu 2022. 2022, mas já acabou, eu estou preparando agora, eu vou fazer uma tiragem maior, porque não deu para fazer lançamentos, nem na minha cidade natal não deu para fazer. Então tinha um projeto de fazer lançamento em Goiânia, em Catalão, entendeu? Saí pelo Nordeste lançando também. Pelo Nordeste Nossa, é um livro de 500 páginas, quase. são 496, parece, 488. ou 98, 88. É. Então essa aí eu estou preparando aí uma segunda tiragem, Águas Passadas. Águas Passadas, que é esse... Ah, quando me avisa. Quando Ó, o for Frank lançar. Zappa, né, pô? Olha aí, tá vendo como é que eu tô deixando o cabelo crescer, né? Aqui, eu e eu. Ó, Roqueiro. tá vendo aqui, ó? Aqui e aqui, tá vendo? Ô, Soter, foi ótimo. É, Nosso papo foi absolutamente... legal. Papo de boteco. Não é papo de boteco, porque a ideia aqui é fazer isso, fazer É um legal, papo é legal, assim. é legal. É, Literalmente. literalmente. Ó, Pô, aí eu vou... aqui, pô. Cadê o copinho redondo? Dá esse copinho aqui para eu mostrar pro pessoal. Olha aqui. Aqui é assim, cara. Olha aqui, olha. Ó, cachaça fina, Cachaça finíssima. finíssima. Olha aí, ó. E é de verdade, viu, pessoal? Não é cenográfico, não. Viu? Você tá achando que isso aqui é igual cachaça de bordel? Não é não, viu, cara? Aqui é Guaraná, não, viu? Saúde! Saúde! Um abraço, obrigado pelo convite, viu, CQ? Obrigado aí, eu adorei falar com você, conversar com você. Você deixa a gente à vontade para a gente trazer as tripas, né, para fora, né, mostrar as tripas, isso é legal, né? Como eu acredito que, como diz a música do Chico, né? E a música vem das tripas, Das né? tripas. Porque, de fato, era das tripas que se fazia as cordas das liras. Das liras. E aí você fazia poesia, canções e tal. Então, você fazia das tripas as canções. Exatamente. E uma tripinha frita é gostosa demais para fazer tirar gosto. Uma tripinha frita, viu? Né, o Ismar? O Ismar vai estar ouvindo aí, ó. Gente, assim nós terminamos mais um podcast da República Popular das Letras. Dessa vez com o poeta, produtor cultural, produtor de cachaça, radialista, um dos líderes da geração mimeógrafo da poesia em Brasília, José Soter. Obrigado, Soter. Um abraço.